Então, o repouso do Senhor, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 18, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso. O repouso é o descanso do Senhor, senão aos que foram desobedientes. Interrogação. Paulo perguntando: quem são esses desobedientes que está escrito neste contexto bíblico? Versículo 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Interrogação. Quem que Deus se indignou por 40 anos foi o povo israelita, os filhos de Israel, que estavam no deserto, depois da diáspora, da saída do êxodo do povo de Israel que estava no Egito, e eles foram convocados para irem para o deserto, adorar a Deus. Só que eles foram desobedientes. Por quê? Não foi porventura com os que pecaram esta ira, cujos corpos caíram no deserto. Então, quem não pecou, o homem, o israelita que não tinha pecado, quando as 12 tribos de Israel saíram do Egito, como está escrito no livro de Êxodo, ele não caiu, ele não morreu, porque não foram todos que pecaram. Então, esses entraram no descanso do Senhor, no repouso de Deus, como Paulo está revelando aqui no livro de Hebreus, capítulo 3. Por quê? Porque aqui no capítulo 4 do livro de Hebreus, no versículo 3, está dizendo assim: porque nós, os que temos crido, então, esses homens e nós que somos cristãos, nós temos fé, estamos crendo. Entramos no repouso. Está vendo? Está escrito aqui no versículo 3. Entramos no repouso. Tal como disse, 2 pontos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quem não entrará no repouso, no descanso de Deus? Quem guarda o sábado, quem não entendem o que está escrito na Bíblia, quem busca dinheiro em primeiro lugar, quem congrega em instituições religiosas que pedem dízimos. Todos esses detalhes, são muitas coisas. Esses não entram no descanso do Senhor. Mas como está escrito aqui, não entrarão no meu repouso, porque primeiro Deus disse para os que são antes dos cristãos, que são judeus e israelitas. Mas como eles já foram julgados, eles já foram inocentados ou condenados,
Não existe mais salvação para judeus e israelitas, porque eles têm que se tornar cristãos como gentios. Então, esse entrarão está no futuro de quando Paulo escreveu esta passagem, esta mensagem do versículo do texto bíblico, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 3. Porque em Hebreus, aliás, no capítulo 4 do versículo 3, porque no capítulo 3 do livro de Hebreus, no versículo 13, está escrito assim: o hoje, ele tem dois sentidos nesse contexto que eu estou lendo, utilizando o capítulo 3 e 4 do livro de Hebreus. Versículo 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Vamos ver o hoje de todos os dias, se é o hoje com H maiúsculo ou o hoje com H minúsculo, para a gente saber essa diferença, se é passado, presente ou futuro. Durante o tempo que estamos analisando o tempo da palavra hoje, para saber o significado da palavra entrarão, que está no futuro, do versículo 3 do capítulo 4. Então, Paulo diz assim: durante o tempo que se chama hoje, então esse chamado hoje é com H. Então, isso significa que, se neste versículo está dizendo todos os dias, como eu li agora, versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Então, é todos os dias referente ao tempo de geração a geração deste mundo. Então, são todos os dias. Então, hoje, nós estamos dentro do repouso, do descanso do Senhor. Quem tem este pensamento que eu estou demonstrando. Nunca vi ninguém falando sobre isso. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo, porque ainda não acabou os tempos. Jesus, ele cumpriu tudo que está escrito na Bíblia. Ele fez a obra completa, mas os tempos ainda não foram cumpridos. Então, esse tempo que está escrito assim, durante o tempo que no versículo 13, se chama hoje com H maiúsculo, porque tem o hoje com H maiúsculo e hoje com H minúsculo. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por isso que você não pode endurecer seu coração e seguir a homens e não seguir a palavra de Deus que está escrito na Bíblia, como estou demonstrando. Porque o hoje, com H maiúsculo, significa todos os dias. E o hoje, com H minúsculo, significa esse tempo determinado que foi falado para o povo de Israel das 12 tribos, nesse tempo da antiguidade. Então, essa mensagem veio a primeira vez no tempo do hoje com H minúsculo. E esse hoje eu estou falando do repouso que ele demonstrando e confirmando e afirmando que o hoje com H maiúsculo significa todos os dias, ou seja, quem faz isso que eu estou falando, segue os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e guarda, ele já entrou dentro do repouso, do descanso do Senhor. Então,
versículo 4 do capítulo 4 de Hebreus. Aqui vem a prova do que eu estou falando. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, tá vendo? Foi nesse lugar com o hoje com H minúsculo, porque Deus estava falando naquele dia e naquela hora para o povo de Israel, como está escrito no livro de Êxodo. Versículo 4, porque em certo lugar, esse certo lugar é hoje com H minúsculo que aconteceu a primeira vez quando Deus teve o contato com o povo de Israel. Disse assim do dia 7º. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Aqui nesse versículo está provando que Deus fez toda a obra em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, quando ele descansou no 7º dia, representa que quando ele falou para o povo judeu isso que eu estou dizendo, para o povo judeu israelita, a obra já tinha sido feita, que é a criação dos mundos e tudo que nele há, que é os céus, a terra, os mares, os animais, as plantas, o homem, os mundos. Então, por isso que eu vou começar a falar agora do curso, com grande prazer, do manejo ecológico do solo. Esse curso é muito importante porque fala do solo, da terra que Deus criou, que é isso que estou falando agora. Então, eu vou falar, eu vou ministrar esse curso aqui no canal, falando do manejo ecológico do solo, agricultura em regiões tropicais, utilizando uma abordagem, uma linguagem bem fácil, bem simples e bem acessível. Então, eu vou começar a falar sobre o capítulo 1. O capítulo 1 trata da fisiologia da planta nos trópicos. Nós temos que saber como a planta forma as substâncias orgânicas, para a gente entender como cuidar do nosso corpo humano, carnal. Então, os princípios básicos de produção vegetal são iguais em todo o mundo. A atividade fundamental das células, que compõem todos os seres vivos, desde a ameba, que somente possui uma única célula, até a planta, o animal e o homem, com seu número enorme de células variadas, é igual, funcionando segundo os mesmos princípios. Então, nós temos que ter esse pensamento também baseado na unidade da igreja cristã, evangélica, dos crentes. Por quê? Porque a igreja é uma célula e a célula é o corpo humano. Então, os animais, as plantas e o homem têm várias células. Então, essas células elas são variadas, mas o funcionamento é o mesmo, funcionando segundo os mesmos princípios básicos, igual a planta produz alimentos. Então, a igreja pode ser comparado à fisiologia da planta, que é um ser vivo. Por quê? Porque o que significa fisiologia? Significa a fabricação de substâncias dentro da planta, dentro do corpo humano, dentro de um ser vivo. Então, a igreja ela tem que ser viva, ela não pode ser uma igreja morta, institucionalizada, construída por mãos de homens, como está escrito em
no livro de Atos, capítulo 7, capítulo 17. Então, continue assistindo os vídeos, fique com Deus e a paz do Senhor.